Você já ouviu falar do Chat GPT, que está agora na versão 4? É o Chat GPT 4.0. Sou Paulo Bittencourt, bem-vindo ao canal Modernidade e Ciência. Acompanhe esse vídeo até o final e você vai conhecer um pouco do lado sociológico da inteligência artificial. Bem-vindos aqui ao canal Modernidade e Ciência. Vou comentar com vocês hoje a respeito da inteligência artificial, notadamente sobre a ação contra o ChatGPT, que está aí na mídia. Então, peço, antes de mais nada, que você se inscreva aqui no canal, coloque ali o seu positivo, se inscreva e coloque o joinha para receber os próximos vídeos. Então, vejam só. Praticamente nos últimos 2 anos, nós começamos a ouvir mais intensamente a respeito dos algoritmos que conseguem construir textos, conseguem te dar uma resposta. Então, o Google já havia avançado muito respondendo para você quando você fazia realmente uma determinada pergunta, e ele colocava uma lista de textos ali para que você resolvesse aquela questão. Então, isso não é uma coisa nova. Os algoritmos de busca, estou citando o Google, mas existem outros, a Microsoft tem o Bing, tem outros aplicativos também fazem isso. E o que nos últimos anos eles avançaram com uma capacidade enorme de processamento e de conexão com grandes bases de dados. E o nome inteligência artificial é totalmente inadequado. Como nos anos 80, final dos anos 80, se criou o termo realidade virtual. É uma coisa que praticamente não se usa hoje. Hoje passaram a usar metaverso. Mas no final dos anos 80 se usava realidade virtual, como se você tivesse uma realidade que ao mesmo tempo deve ser realidade virtual. Então, quando você fala inteligência artificial, para as pessoas em geral já causa um grande, porque elas entendem. Porque uma das técnicas que são utilizadas, porque a sociedade é construída sempre em cima de totem e tabu. Vocês pesquisando e tal, vocês verão que na antropologia a gente estuda totem e tabu. Então, se você colocar o totem, colocar um tabu, você não questiona mais nada. Ah, o totem está lá, ele significa isso, eu já entendi tudo. Não, você não entendeu nada. Então, quando se coloca o nome inteligência artificial, as pessoas têm uma noção do que é inteligência e têm uma noção do que é artificial. Quando você junta as duas palavras, a pessoa diz assim, nossa, essa máquina pensa, o que é totalmente equivocado. Essa máquina não pensa. Essa máquina tem uma capacidade de processamento como os supercomputadores que passaram a ganhar de mestres de xadrez. Já ali no começo dos anos 90, eles aniquilaram essa possibilidade de um humano ganhar contra um grande computador. Por quê? Porque ele tinha uma capacidade de processamento antecipando jogadas, então era um cálculo matemático de probabilidades qual seria a melhor jogada. E o computador sempre está milhares de opções na sua frente. Um grande enxadrista, um grande mestre, talvez ele tivesse dezenas de jogadas à frente daquela posição no tabuleiro. Um supercomputador calculava isso centenas, milhares talvez de jogadas para frente, de possibilidades. Então não é verdade que esse computador que ganhava do mestre estava pensando, ele só estava calculando. Então, esse é uma coisa que está inserida nessa noção de inteligência artificial. Não acredite nesse termo, isso na verdade não existe. O que de fato existe é uma capacidade gigantesca, por exemplo, de coletar padrões. Então, ele fica monitorando o tráfego na rua, as pessoas que estão andando, e ele cruza isso e ele descobre um padrão que um ser humano jamais conseguiria chegar nesse cálculo, porque seriam dezenas de bilhões de possibilidades
mas o algoritmo consegue encontrar um padrão. Então, ele conseguiria definir qual uma sequência, por exemplo, de abertura e fechamento de semáforos no local, em função do fluxo, seja de pessoas, seja de carros. Ele consegue fazer isso. Agora, isso é uma inteligência? Não. Isso é uma coisa semântica. Você está dizendo que é uma inteligência. Não. Ele tem uma capacidade de processamento e ele já escolheu qual é a melhor maneira de ligar ou desligar o semáforo para que a pessoa... Isso não tem uma inteligência. Agora, o ChatGPT, assim como outros, passaram a ser muito cobiçados, principalmente para a questão de marketing. Porque, à medida que você consegue coletar bilhões de informações num espaço muito curto de tempo, sobre milhões de usuários, ele encontra um padrão de comportamento nessas pessoas e ele consegue oferecer para você aquilo que você já está procurando ali, que você está imaginando, você passou na frente de uma loja, você fez uma pesquisa. Então, esses softwares vão estar majoritariamente voltados para o marketing. O novo marketing que vai surgir. Essa questão de escrever textos, e aí que é um ponto interessante, porque para fazer propaganda desses novos algoritmos, as empresas como a OpenAI, que a Microsoft colocou bilhões comprando um pedaço da OpenAI, começaram a dizer para eles, olha, o software é tão poderoso que ele escreve textos. E aí você começa a fazer um teste, e aí textos foram escritos, e realmente parecia que aquilo era um humano. Né? Para textos que são simplesmente dizer assim, me diga qual é a temperatura, a análise meteorológica para a cidade hoje. Ele vai lá, coleta nas bases de dados já as previsões, ele pega os dados e ele monta uma frase, olha, a previsão para hoje é isso e tal. Ele não é um meteorologista, ele simplesmente capturou aquelas informações e formatou de uma maneira. Já existiam softwares anos atrás, na área, por exemplo, jurídica, que rastreava todas as bases de textos digitalizados, de processos, de decisões jurídicas, e ele trazia para aquele advogado que estava tentando criar uma defesa ou uma argumentação, e ele dizia, olha, em 70% das vezes em que essa tese ela prosperou, a forma de apresentar isso foi dessa maneira. Então, esses softwares simplesmente capturaram o que estatisticamente era o melhor para você escrever, para tentar convencer um juiz de que você está defendendo aquela tese. Né? Então, isso já era feito do ponto de vista humano, que aquilo que era de uma jurisprudência, então existia tudo aquilo impresso em dezenas de livros ali, e os escritórios tinham aquilo, então você tinha que ficar pesquisando aquilo, causas semelhantes, para tentar entender qual foi o desdobramento daquilo. Porque a decisão jurídica tem sempre uma base, evidentemente, naquilo que está na lei, mas também tem uma certa subjetividade como que você apresenta a sua tese. Então, à medida que o software conseguiu rastrear milhares de causas semelhantes, e ele trouxe para você quais são as teses que venceram, em detrimento àquelas na mesma causa que não tiveram o mesmo sucesso. Agora, isso não é inteligência, simplesmente é um tabulador de textos. E é curioso, que eu vou mostrar para vocês, bastante curioso, que surge, vejam isso aqui, uma carta aberta, e vejam que interessante logo no título. A carta aberta fala em dramáticas perturbações econômicas. Mas da onde que você tem base com isso? Assim, todo o desenvolvimento tecnológico, já há 250 anos atrás, teve um grande impacto econômico. As máquinas que produziam, por exemplo, na virada do século XVIII para XIX, qualquer dispositivo, né, uma fivela de um cinto, um sapato, um salto de um sapato,
reduziram, por exemplo, o custo de produção em 50 vezes, comparado ao humano que ia lá e talhava aquilo. Então, todo o desenvolvimento tecnológico sempre foi disruptivo. Eu acho que não é novidade que haverá perturbações econômicas. Então, isso aqui não é uma novidade. Agora, o que me chama a atenção, perturbações econômicas e políticas. É interessante isso, porque já incluir perturbações políticas que a inteligência artificial irá causar especialmente para a democracia. Muito curioso isso, muito curioso, já inseria, inclusive, essa coisa. Não, porque, inclusive, para a democracia. Não, mas e para os regimes autocráticos? E para as ditaduras? Será que também o uso da inteligência artificial não vai causar, porque as pessoas vão começar a cruzar mais informação? Aliás, muitos locais em que eram extremamente fechados, a partir da chegada da internet, do fluxo de informação, muito disso simplesmente entrou em ruína. Então, por quê? Porque especialmente para a democracia. Então, isso para mim já é uma lacração, já é assim, se aproveitando de um tema e inserindo isso para uma narrativa. Aí coloca que o bilionário Elon Musk e mais de 1.000 especialistas. É esse jargão que a mídia coloca sempre, os especialistas. Os especialistas estão acima de você, ele é mais inteligente que você. Então, quando o especialista diz alguma coisa, então você tem que abaixar a cabeça. Então, essa é sempre a mensagem que está sendo passada, né? O que não é verdade. A gente tem grandes erros de especialistas, né, catalogados aí ao longo da história, né? A ciência não é uma verdade absoluta, ela é sempre uma verdade que vai sendo questionada, né, no processo científico. Quem conhece o método científico sabe do que eu estou falando. Então é interessante que o Musk esteja contra isso. Aí aparecem alguns aproveitadores, né? Porque nós temos aqui também o Ivan Noah Harari, que é outro aproveitador dessas teses. Onde ele está, ele é historiador, mas é mistura um filósofo futurista. Então, onde que eu assino aqui? Então, Harari, claro que ele vai estar lá, né? Isso E aí, assim, olha que é outra frase. Nos últimos meses, vimos como os laboratórios de inteligência artificial se lançaram em uma corrida descontrolada para desenvolver e implantar cérebros digitais cada vez mais potentes. Vocês entendem a sutileza de uma frase dessa? O que é uma corrida descontrolada? Como assim uma corrida descontrolada? Como eles definem uma corrida descontrolada, né, para o uso de uma tecnologia, né? Como é isso? Por exemplo, quando nós vemos no início, por exemplo, de uma temporada de Fórmula 1, será que o desenvolvimento dos novos carros também não é uma corrida descontrolada para produzir os melhores carros para a próxima temporada? Será que é disso que nós estamos falando? Será que isso é tão anormal? Mas por que é descontrolada, né? Porque provavelmente não é um governo que está controlando. Porque no sistema do capital, há 250 anos já, exatamente como Adam Smith previu, uma certa tendência individualista, um tanto egoísta sob um certo aspecto, de fazer alguma coisa que ele tem um benefício próprio, acaba gerando um benefício coletivo. Se vocês lerem a obra do Adam Smith, ele vai dizer isso. Que, curiosamente, interesses privados no capitalismo geram benefícios coletivos, né? É claro que depois você tem que colocar todo um arcabouço para limitar, né, mas, então é interessante que assim, desenvolver cérebros digitais. Então vejam essas analogias que são feitas. Que cérebros? Que cérebros? É um algoritmo, é um programa que ele foi construído para procurar em base de dados e devolver para você a melhor solução para aquela pergunta, para aquilo que você está querendo construir. Tanto é que vocês devem ter observado em vários textos que foram construídos, isso está sendo até questionado, é um copiar-colar. Não é que a máquina está criando o texto. Ele podia ser de filosofia, ele pegou um pedaço de Aristóteles,
pegou um outro filósofo, pegou uma crônica que foi feita e ele foi juntando aquilo, deu uma sequência lógica das palavras, isso o software aprendeu, ele tem toda uma lógica da sequência das palavras para dar uma sequência dentro da língua do texto, ou seja, o que são adjetivos, verbos, substantivos. Então ele sabe como encadear isso, mas a base daquela informação ele copiou de algum lugar, ele não criou. Logo, ele não é uma inteligência. A inteligência cria. A inteligência, ela imagina, ela tem imaginação, que é o que muitas vezes um artista na frente de uma tela, tanto é que muitos desses softwares de inteligência copiam quadros e estilos de artistas. Ele está criando isso? Não, claro que não. Ele está apenas copiando um estilo. Você diz, construa uma maçã como Rembrandt pintou. E ele sabe como é que é Rembrandt e tal, ele sabe o que é uma maçã, e ele vai lá e põe a maçã no ângulo, na quantidade de textura, de iluminação e tal. Isso não é inteligência, isso é uma cópia, é um plágio. E muita gente está questionando isso, né, na questão de texto científico. Então, você plagiou o meu texto, você copiou um parágrafo inteiro do que eu escrevi. Né? Então, vejam, o que eu quero sempre reforçar, isso não é inteligência. Agora, está sendo usado por uma questão puramente mercadológica. Por que esse pessoal assinou a carta? Você tem lá os mil especialistas, que são os tontos, aquele cara que você põe, onde que eu assino? Ele vai lá e assina, aquela coisa toda. Mas o Musk e outros caras, os caras ali da Microsoft e tal, por que eles estão interessados em dar uma parada? Não, vamos dar uma parada. Porque a China agora já admitiu que está correndo para ser um líder nisso em poucos anos. Então, essa questão de parar é assim, simplesmente para dar musculatura, seja para as empresas do Musk, seja para a Microsoft e tal, avançar. Você acha que eles vão ficar parados? Você acha que, por exemplo, em plena Guerra Fria, com todos os acordos que foram feitos sobre armas nucleares, alguém parou de fazer pesquisa sobre mísseis intercontinentais? Ele podia assinar que ele não ia instalar tantos mísseis assim assado no próximo ano, assim assado. Mas você acha que eles pararam de fazer pesquisa sobre toda a cadeia de atômica? Claro que não. E na questão espacial, você acha que alguém, depois do Sputnik ter sido colocado no espaço, alguém parou e falou assim, não, isso pode ter um problema muito sério no mundo, uma guerra espacial. Não, nunca existiu isso. Né? Houve exatamente a chamada corrida espacial. Né? Então, aqui tem umas frases que eu acho interessantes. Devemos permitir que as máquinas inundem nossos canais de informação com propaganda e mentiras? Ora, o que a imprensa convencional sempre fez ao longo das décadas? A imprensa convencional nunca inundou os canais que elas dominavam de mentiras, né? Com informação de propaganda. Né? Quantas décadas durou a propaganda de cigarro, até que se provasse que realmente aquilo era muito danoso? Né? Apesar de especialistas dizerem, eu tenho matérias que eu já publiquei, que eu guardei de mais de 40 anos atrás, quando dizia cientistas, mostravam lá o ônibus espacial, dizia assim, se os astronautas têm o ar filtrado pelo carvão ativado, você com esse cigarro e tal, não sei o que, e tal. E eram especialistas, hein? Todos cientistas muito bem comprados. Então, cientistas como cientistas é muito barato para você comprar. Né? Então, nós temos aqui 1000 especialistas com medinho agora da tal inteligência artificial. Então, veja. Indo aqui já para o final, agradeço quem assistiu esse vídeo até esse ponto, se inscreva aqui no canal, coloque aí o sininho para receber os próximos vídeos e o que fica aqui para vocês. Não dá para parar o desenvolvimento quando você descobre alguma coisa que tem um certo interesse comercial, tem um interesse econômico. Não adianta a cartinha de 1000 especialistas dizendo vamos dar um tempo, pessoal, não vamos pesquisar sobre isso. Isso é uma grande medida simplesmente assim diversionista. Eles querem te enganar
dizer que não e tal. E, infelizmente, como a mídia usou termos equivocados, analogias também equivocadas, criou realmente uma certa tensão social que as pessoas acham. E daqui a pouco ele vai ter um padrão dele que é um ser de inteligência artificial que vai dar as ordens para tudo que ele vai resolver ali no dia. Isso não vai acontecer. Não é isso. A inteligência artificial é mais um dos avanços tecnológicos que, de fato, elimina uma série de atividades manuais, braçais, analógicas, para quem ainda ia na biblioteca, como eu, e pesquisava em fichas, onde na ficha estava o título, estava a prateleira, o corredor onde aquela obra, você tinha que pegar aquela ficha e entregar para a pessoa, falar, eu preciso daquele livro que está nessa prateleira e tal. Esse era um modo totalmente analógico de busca manual. Isso não existe mais. Hoje você faz toda uma busca por palavras-chave, por digitais, e o software também vai indicar para você a posição daquele livro, provavelmente, se for um livro físico, muita coisa já deve estar, inclusive, digitalizada, mas se for um livro físico, a posição que vai estar na prateleira. Não teve inteligência artificial nenhuma. A gente só teve uma enorme variação entre a maneira que você buscava aquela informação e aquela informação da maneira que é obtida. A inteligência artificial é exatamente isso. Ela tem uma capacidade, por exemplo, de verificar dezenas, talvez centenas de bibliotecas que já estão digitalizadas e buscar aqueles textos e trazer para você. E construir, inclusive, o texto da maneira que você... Mas ele não pensa, ele não raciocina, ele não imagina, ele não vai fazer uma poesia. A menos que você coloque certas palavras que ele já se baseou em poesias existentes e diga, cria uma poesia nesse tema, com essas palavras-chave, e eu quero uma poesia e tal. Ele vai verificar nas gigantescas bases de dados e vai dizer, olha, tem poesias que ligam essas palavras dessa maneira, tem a rima, tem a métrica e tal, e ele constrói para você. Se você acha que isso é uma inteligência, você está sendo realmente enganado. Então, obrigado mais uma vez de estar aqui no canal Modernidades.